E hoje nós estamos aqui com o Bruno e a Michele do Doutores Palhaços. É uma honra para nós receber vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. A gente fica muito feliz com o convite, né, Nathalie? E assim, é muito bom estar aqui com vocês também debatendo um pouco sobre cultura, né? A gente que agradece, porque é sempre importante a gente ter esse espaço, né, que a mídia nos oferece para a gente poder mostrar para o público o que a gente está fazendo no nosso trabalho. Legal, muito obrigada por terem vindo. E eu queria começar já conhecendo, sabendo o começo. Como que vocês começaram, principalmente falando aí do Doutores Palhaços. Depois a gente vai entrar em outros assuntos também do trabalho de vocês, né? Mas eu queria entender como que vocês começaram, qual que é a história, assim, de vocês. Eu acho, sabe, que a gente sempre tem algo dentro da gente lá que direciona muito tempo e a gente nem sabe o que é, né? Eu, adolescente lá, queria ser atriz e médica ao mesmo tempo, né? Duas coisas. Hoje eu até conheço pessoas que fizeram medicina e artes cênicas, uniram e até um palhaço maravilhoso. Mas naquela época era mais difícil, então eu fiz lá o meu curso em 1998, o primeiro curso que eu fiz de iniciação à TV, mas era tudo muito longe, mais difícil, custo financeiro, então foi uma coisa que acabou Foi ficando. aonde? Foi aqui no Paraná mesmo? Foi aqui em Ponta Grossa, veio um diretor de novela para Ponta Grossa, fez um workshop, eu me apaixonei, eu queria ir para São Paulo, mas enfim, não tinha condições para isso, né? E E eu achei até algumas coisas minhas escritas assim: eu queria ser uma médica da alegria", mas eu nem sabia que existia, na verdade, isso, sabe. Então, me direcionei para outro lugar, assim, e quando foi lá em 2002, se não me engano, a gente teve uma amiga, eu e o Bruno em comum, que teve diagnóstico de câncer. E a gente foi visitar ela no hospital, e como ficava numa enfermaria comum com outras pessoas que eram imunossuprimidas também, né, deprimidas, confundi até a palavra agora, imunodeprimidas, isso. E aí, eu falei: a gente começou a conversar com as outras pessoas dessa enfermeira, eu falei: Bruna, a gente podia vir visitar mais essas pessoas. E se a gente fosse voluntário para fazer isso?" Daí o Bruno falou assim: "Ai, a gente vai casar esse ano e tal, cerâmica." E nessa época eu vi uma novela na Globo que passava os Doutores da Alegria, né, doutores são pioneiros no Brasil, esse trabalho começou em São Paulo, 100% profissional, com artistas qualificados, atores profissionais e que tinham essa especialização na arte da palhaçaria, né. Eu falei: "É isso que eu quero fazer." Daí ele falou: "Ah, não, ainda mais ser palhaço, por favor", porque ainda existia uma época, né, que a palhaçaria era vista como uma arte menor, né. Sim. E aí, ela também, veio a falecer e a ideia foi embora. E aí, alguns anos depois, eu vendo um vídeo, encontrei um grupo lá de Belo Horizonte que fazia um trabalho semelhante e falei: "Bruno, quero fazer isso." E aí começou toda uma história, a gente tem até um mini documentário no YouTube que chama Salvando Risos, que a gente conta breve como que começou essa história. E aí já começa então, a gente faz um projeto, pesquisa em Ponta Grossa no começo de 2008 para saber se existia esse trabalho aqui. Inicialmente a ideia era trazer Doutores da Alegria, mas como existe toda uma estrutura profissional, não dava conta, né. Ele já tem toda uma organização Sim, e eu específica. também não era atriz ainda, então como eu ia iniciar esse trabalho? Então começou com pesquisas, para entender também que palhaço era uma linguagem artística séria, né, apesar de existir muitos grupos amadores no Brasil. E aí a gente inicia um projeto amador. 2 anos depois a Doutores abre um processo seletivo, porque o Brasil tinha ainda existe muitos, né, projetos assim, mas, existe um perigo de se fazer coisas que não se devem dentro do hospital, né, as Sim. pessoas nem sempre estão bem informadas artisticamente e quanto a estar nos espaços de Questão saúde. de segurança, né, assim. Exatamente. E aí a gente foi selecionado, teve muito aprendizado e voltou com essa ideia: "Não, a gente precisa se Vocês foram profissionalizar." para fora, então, para participar com. Sim, em 2010 a gente saiu e foi no mesmo ano que a gente formalizou a organização como uma ONG mesmo. Ah, sim. Vocês marcaram essa
Aqueles processos de associação que tem Sim. diretor, Assembleia, diretoria. E o Bruno também já tinha um pé ali na arte, já tinha feito teatro há muito tempo, gostava muito, né? Então, Eu sou filho do instituto, né? Essa da educação de FITI, no Instituto de Educação, né? fez o técnico, o curso técnico de teatro. Não, né? Eu fiz o curso normal, segundo grau normal, mas lá a gente fazia muito teatro. A gente gostava de fazer teatro. Então, tenho amigos até hoje que trabalham com a cultura na cidade aí, que eu conheci no Instituto, né? Mas tinha dado uma parada com as artes cênicas quando a gente se conheceu, essa época que me contando a história, né? E eu tinha começado a fazer mesmo educação física, tava trabalhando com outra vibe. E aí a gente voltou pela história que a me contou. e aí eu acho o próprio trabalho, né, pela responsabilidade, com a arte também, e os profissionais que a gente começou a ter como mestres, a palhaçaria é uma arte de muito estudo, muito aprofundamento. E uma coisa vai levando a outra, vai levando para o teatro, então a gente foi ampliando. O Raul Figueiredo, que era da Doutores da Alegria até ano passado, acho, né? Ficou 28 anos na Doutores, ele ajudou a fundar a escola, que a Doutores tem uma escola de formação Joia. à palhaçaria também. Foi quem iniciou a gente e foi quem também foi direcionando. Então, olha, agora tá faltando aqui um curso de teatro, vamos buscar referência teatral para fazer curso. E aí a gente foi. A gente teve uma formação. Eu fiquei alguns anos na escola do ator cômico com o Mauro Zanato em Curitiba. Legal, nossa, o Mauro é maravilhoso. Sim, e aí também fui fazer o Lume Teatro, né, o núcleo de pesquisa da Unicamp, o Barracão do Teatro, que também a gente foi buscando referências teatrais, mas que também tem essa ligação com a palhaçaria, né? Que a palhaçaria, depois de um tempo, mesmo que você inicie na palhaçaria, ela pede que você encaminhe para o teatro. É necessário, né, esse aperfeiçoamento. Que interessante. E você foi indo junto, então acabou mergulhando ali no... Foi meio forçado, né? A gente missão nos hospitais, então não queria muito ir. Mas até foi interessante, porque quando ela chegou pra mim com essa proposta de a gente ir pro hospital, eu falei assim, não, agora é um ano ruim pra gente ir e tal. A gente nossa filha pequena, tava com uma crise financeira gigante. Aí eu peguei e falei assim, olha, Mickey, não, acho que não rola. Mas eu não queria falar não pra ela. Não, nós não vamos pro hospital. Aí eu peguei e falei assim, Mickey, vamos fazer o seguinte, se você conseguir todos os equipamentos que a gente precisa iniciais, nariz, jaleco, tudo, sem eu precisar colocar a mão no bolso em 1 centavo, eu vou com você. E na época ela não trabalhava, eu pensei assim, não vai conseguir, né? Então, é um jeito mais fácil de dizer não. E ela conseguiu, né? Ela fez toda uma estratégia empreendedora de venda de chocolates para conseguir começar esse projeto. E a gente deu muito chocolate na época, né, que a gente acho que já vendeu uns mais de 10 mil pirulitos de chocolate na época. Caramba, que legal. E a gente começou daí com o projeto, aí eu me comprometi que eu ia com ela e fui, né? E a gente começou em 2008 e foi interessante até, porque na primeira visita, eu lembro que a minha que saiu meio chateada, assim, puxa vida, não era bem isso que eu esperava, né, na primeira visita, né? E a hora que ela falou isso, eu falei assim, nossa, mas é incrível, a gente não pode parar nunca mais de fazer isso. Porque a referência que a gente tinha era o que a gente via, era o que a gente assistia em documentário, em entrevista. Mas ali, olhando, precisava de muito preparo e precisava de realmente uma capacitação artística para estar ali, para conseguir se conectar com essas pessoas de uma maneira diferente, né? Sim, que interessante. Até quando você falou que ela conseguiu, eu imaginei que tivesse conseguido alguma doação, algum patrocínio. A hora que você falou que vocês fizeram, né? A única doação que ela recebeu na época foi a primeira barra de chocolate. A gente até teve, né? Tinha um médico muito empolgado, era um pediatra na época, ele fez a doação de alguns jalecos, bolha de sabão pra gente, sabe? Que ele deu, assim, um apoio moral pra gente muito grande pra gente iniciar, né? Mas o mais importante realmente foi eu fazia uma terapia e aí falei pro psicólogo, falei, tô a fim de fazer esse trabalho. E eu falei assim, agora quero vender chocolate, mas não posso tirar nada do bolso, senão o Bruno não vai comigo, o que eu posso fazer, né? E conversando com ele, ele falou assim, então vou te dar a primeira barra, porque meu pai é dono de uma distribuidora. Olha só, que legal, né? E Muito aí, legal essa história de vocês, esse início. Muito legal. E aí fez 30 chocolates, vendeu os 30, depois fez 60, comprou 2 barras, fez 60.
E eu vi, puxa, lascou, né? Eu vou ter que. E sabe, Nathalie, é uma coisa que a gente olha hoje, com a estrutura que a gente tem hoje da ONG. Ontem a gente falava sobre isso. Às vezes a gente sobe de carro em alguns lugares e pensa assim: a gente já andou muito a pé por aqui, porque o começo realmente foi muito desafiador, assim. A gente ia a pé para o hospital, nossa filha ficava no CMEI, a gente ia buscar ela no CMEI, então assim, ela ficou atrasada muitas vezes, porque às vezes a gente estava brincando com as crianças e eram momentos, assim, decisivos, né, dentro do hospital, e a gente dava uma atrasadinha para ir pegar ela. Então, ontem o Bruno falou assim: "Caramba, a gente já trabalhou muito, né". E quando a gente olha hoje a estrutura que a gente tem de formação para o voluntariado profissional, a gente é referência no Brasil hoje, porque a gente conseguiu profissionalizar o voluntário, né. E foi uma referência para os grupos que estavam se formando, até para grupos que já existiam e não tinham essa sacada de profissionalizar, né. A gente começou a enxergar um pouquinho diferente, né? Porque as pessoas elas pensam, é voluntário, é feito ali por pessoas de boa vontade apenas e tudo mais. Mas o voluntário não é inverso a profissional. O voluntário é inverso a remunerado, Sim. né? Então isso não quer dizer que um voluntário não possa ser profissional. Se um médico vai fazer atendimento voluntário numa comunidade, ele precisa ser profissional. Ele não pode olhar assim, agora hoje eu vou ser médico, né? E ir para uma comunidade. E foi essa noção que a gente teve de olhar assim, vamos profissionalizar ou levar o máximo possível de profissionalização para essas pessoas que querem ser voluntárias dentro do hospital. E foi um modelo que deu certo, né? Um modelo que deu muito certo, assim, a nível de Brasil hoje, dá muito treinamento para grupos fora, Porto Alegre, Uberlândia, Marília. A gente dá treinamento para o pessoal justamente para ter essa abordagem mais profissional dentro do quadro de voluntariado. Que legal. Então hoje vocês ainda já estão também dando essas formações para outros grupos. É, porque a gente fez um programa de formação que ele se tornou modelo e a gente compartilhou isso com as outras pessoas, né. Hoje a gente já reformulou nosso processo, a gente está com as inscrições abertas, né, é a nossa 8ª edição do Nossa. processo seletivo, então a gente reformulou ele, adaptou já à nossa realidade. O anterior a gente já tinha compartilhado, então existem, outros projetos que se inspiraram e também fazem um processo parecido com o nosso em Curitiba, região também. E eu vi que vocês estão com esse processo, vocês abrem esse processo a cada 1 ano, a cada 2 anos, como que é? Cada 2 anos. Então, funciona assim. As inscrições estão abertas agora, veja, a gente está com um elenco hoje de 36 palhaços voluntários na instituição. Então a gente está com um bom elenco. Mas a gente abre de 2 em 2 anos justamente para não ficar sabe aquela situação, é uma organização fechada, as pessoas querem entrar e não podem participar. Então, de 2 em 2 anos a gente abre a seleção por conta disso. Sim. E é muito legal a gente abrir as portas para a comunidade, para eles poderem entrar, visitar esse universo, ter essa formação e poder ir para o hospital. O voluntariado, ele tem um tempo, a pessoa fala assim que é um tempo de serviço voluntário. Depende, mais ou menos, a média nacional é de 1 ano a 1 ano e meio de trabalho voluntário que o voluntário presta para uma mesma instituição. Nós temos voluntários de mais de 15 anos na instituição, né? Então os nossos voluntários eles acabam ficando muito mais tempo, porque é muito mais treinamento, é mais difícil de entrar. Então também tem E essa porque eles querem também, né, continuar fazendo estar fazendo um trabalho voluntário, né. Então, a gente abre de 2 em 2 anos por conta disso. O primeiro ano é um ano formativo, que a gente faz muitas oficinas, muitas palestras, muitas aulas. Para o segundo ano, eles poderem começar, vamos falar assim, com o estágio, com a parte de prática dentro do hospital. Então no primeiro ano os voluntários ainda não saem para o hospital? No primeiro ano, eles fazem acompanhamento dentro do hospital. Acompanhamento com outros que já estão há mais tempo. Eles vão observar o trabalho. E o segundo ano, eles já começam a ir para o hospital e já tem uma formação daí para o teatro. Para você ter uma ideia, o Mauro tinha um módulo 1 dele na escola do ator cômico, ele dá dentro da instituição pra gente o módulo da escola do ator, que ele dava na escola do ator cômico, que é justamente para trazer essa profissionalização também para o voluntário, né? Para gente entender um pouco mais nessa abordagem teatral. Então, o Mauro é super parceiro da organização, ele dá aula para cá com a gente. O de bar também, ele é super reconhecido mundialmente em relação à palhaçaria, né? E ele também anda de mão dada com a organização por conta disso. Ele acredita no trabalho da forma como é feito,
levando esse profissionalismo para esse nível. A gente só não abre, né? Isso aconteceu na pandemia, que a gente não abriu as inscrições, se a gente não tem uma estrutura adequada, né? E se a gente está com o elenco muito. Então a gente sabe que tem esses que estão hoje, alguns ainda estão em processo seletivo. Então eles vão realizar o teste, a avaliação prática deles agora. Então é por isso que a gente abriu a seleção, porque a gente ainda tem um lastro, né, para entrar integrantes de elenco. Mas uma coisa também que é interessante de ressaltar, né, Miki? Que a pessoa, quando ela faz a formação na organização, ela termina a formação, ela, com um ano na organização, ela já consegue, no caso, mandar a documentação para o SATED para tentar já tirar da RT de palhaço. Isso é muito legal, a gente saber que a gente tem essa característica de estar Profissionalizando, né? Eu acho que é iniciar essas pessoas artisticamente também, né? Com 2 anos ela já pode fazer isso e também a gente tem os nossos espetáculos que os voluntários podem trabalhar. Então já tem ali um currículo artístico, não só, porque assim, o palhaço, antes de ser o palhaço dentro do hospital, ele precisa ser palhaço, né? Precisa ser uma palhaça. Então, para entender essa arte, para depois a gente inserir ele dentro de um ambiente hospitalar, que é diferente de um outro espaço. Sim. Então, ele vai primeiro conhecer o palco, vai conhecer, a gente tem outras atividades também, para depois inserir. E é legal porque aí nesse tempo, como o Bruno falou, ele já pode ter, já tem ali um currículo e até alguns já tiraram e outros seguem profissionalmente também, isso que é legal, né? Então não é só, a gente diz que não é só específico para formar palhaço para ONG, mas são pessoas que tenham esse valor e que também se inspirem na arte, sabe? Possam estar trabalhando ali depois, né? Utilizando essa formação que vocês dão como algo profissionalizante. Isso, com certeza é muito enriquecedor. Vocês têm mais ou menos quantas. Vocês têm oficinas semanais com essas pessoas? Só para. Nosso programa, ele é de formação contínua, né, de capacitação continuada. Então nós temos, depois que a pessoa termina o processo, ela continua em oficinas mensais. Nós temos uma oficina mensal e uma oficina semanal. São 2 oficinas mensais. Depois faz o processo do 1 ano. Depois que faz, quando termina o processo seletivo. São 260 horas de processo seletivo. É o processo seletivo. Isso. Então ele é bem extenso, assim, é muito, foi o que eu falei, são muitas oficinas, muitas palestras, desde oficinas artísticas a palestras de cuidados hospitalares, né? É que a gente está trabalhando num ambiente que é um pouquinho mais delicado, então ele é bem completo nesse lugar, sabe? Não adianta a gente olhar assim, precisa ser palhaço, mas o palhaço vai entrar num lugar que ele não conhece, que ele não sabe como ele pode agir ali dentro. O artista, ele tem toda essa pesquisa. E ainda assim, tudo isso, ele é uma base, porque aí sim, quando ele for efetivo, a gente vai trabalhar nessas oficinas e assim, é uma gama de coisas, de habilidades para a gente adquirir, né? Então, essa pessoa precisa estar preparada para estar lá, precisa se conhecer. A gente está falando sobre potencializar o estado saudável, então tem arte, tem psicologia positiva, tem a gente entender o que faz rir. Da onde vem o riso? Por que as pessoas rirem? A gente vai falar sobre comédia, vai falar sobre o jogo cômico. Então, assim, é uma gama de coisas e biossegurança dentro do ambiente hospitalar, né? Interessante também, porque a gente não fica pensando só no ambiente hospitalar, né? Por exemplo, dia 22 e 23 agora, desse mês, a gente vai ter uma oficina para os voluntários ativos já, a gente vai ter uma oficina de malabares. Olha, Então, o Lorenildo vem de Curitiba, são 2 dias, sábado e domingo, trabalhando com malabares, rola-rola, clave, disco, arco. Então isso é legal, que também tem mais essas técnicas circenses que são também trazidas para dentro da instituição para ser colocado, ora num espetáculo, ora num... Dependendo até um espetáculo hospitalar, porque não um quadro dentro do hospital, não os leitos, porque às vezes não tem muito como você fazer malabares, né, ali no meio do ciência. Mas às vezes no auditório do hospital foram reunir alguma ação, né? Então a gente também pensa também nessas outras artes, em estar agregando para esse palhaço, porque o palhaço não ser apenas o palhaço que faz a piada dentro do hospital, vai ter cada vez mais técnicas artísticas dentro disso. Eu acho que é entender que a gente não é uma visita, né? É uma intervenção. É uma intervenção artística. O paciente é nosso público, então ele não é uma visita comum. Então, uma pessoa comum pode ir pegar o violão e tocar uma música. O palhaço não vai fazer isso, porque daí não precisava estar de palhaço, né?
é uma intervenção, é uma máscara artística. Então, como eu vou me portar com essa máscara dentro do hospital e fazer isso? Então, por isso a gente tem, ó, o Bruno comentou do Louro, que é nosso parceiro, artista formador também, que ele dá técnicas musicais e iniciação a malabares também, para a gente entender e colocando mais habilidades, para a gente, de fato, conseguir ser alguém que contribui dentro da rotina do hospital, né? Que consiga tirar esse paciente desse estado mais paciente e potencialize ele para um outro lugar, que é ali que é um fio de esperança que tira daquele momento e faz olhar para um outro lugar. E traz para outras situações, né? Por exemplo, no carnaval agora, uma semana antes do carnaval, teve o nosso bloquinho do Risotril, né? A gente passou praticamente todos os hospitais tocando marchinhas de carnaval. Risotril. Quer dizer, A gente passou por exemplo, todos os hospitais, passou pelos corredores, tocando marchinhas de carnaval adaptada. Não falando que sobre bacana. o baile de carnaval, mas falando sobre o hospital. A gente fez paródias, né? Com as marchinhas clássicas, a gente faz as paródias e toca pelos corredores para que, sim, inserir essas pessoas no mundo. O que está acontecendo? É carnaval, a gente não pode, mas a gente passa por ali até para os profissionais de saúde mesmo, De que alguma vão forma. ficar ali, né? Sim. E eu imagino que também para os hospitais hoje já é uma tranquilidade ter vocês também por saberem da seriedade do trabalho, de toda essa preocupação com a segurança, né, com as regras, porque é um ambiente de hospital, né? Então eu imagino que seja além do que vocês contribuem, porque eu acredito muito no poder da arte como algo que contribui de verdade para a cura física das pessoas, porque é um trabalho, você comentou anteriormente da sua terapia, né? Eu também faço terapia e é muito interessante como hoje a psicologia vê totalmente aliada à questão da arte junto com a terapia e como isso contribui não só para o nosso mental, mas para o físico também, né? Porque a arte, ela é expressão, né? E ela é vida. Então, é algo que expressa a gente, que a gente seja muito autêntico na arte, né? É muito triste que a gente não tenha isso de uma maneira mais expressiva na escola, porque é o que faz. Então, a gente tá todo mundo dentro de uma caixinha, tá todo mundo copiando hábitos muito parecidos. E a arte é o que faz a gente se expressar de uma maneira mais autêntica, né? Que é o que eu tenho a oferecer para o mundo, né? E não precisa ser lindo, mas é o que é meu. E quer dizer, o que é lindo, né? É o que é meu, é o que eu posso oferecer. E a palhaçaria traz isso muito legal, porque o que conecta com o outro a gente se conecta na vulnerabilidade, né? Então, se a gente for falar o quanto a gente é bom em alguma coisa, você tem habilidades que eu não tenho e eu que você não tem, porque somos muito diferentes, né? Embora semelhantes, assim. Mas se a gente for falar assim, eu fico muito nervosa, eu fico nervosa quando vou dar entrevista. Você pode falar, eu sempre fico um pouco nervosa antes de começar a fazer uma entrevista. Então a gente, opa, sério? Não parece que você tem. E aí você vai falar, mas eu tenho um pouco de medo. Você fica nervosa antes de uma apresentação? Eu fico. Então a gente se conecta nesse ponto vulnerável, né? E o palhaço proporciona isso. Que legal, é muito enriquecedor. Vocês comentaram que vocês têm um documentário, né? Acho que daria pra gente passar um trecho desse documentário também pro pessoal poder assistir, saber um pouquinho mais. Vamos assistir aí um trecho do documentário deles. Sensacional poder andar nesses corredores e poder ver que isso aqui não é só uma casa de recuperação, mas sim uma casa com diversas possibilidades, onde você pode tirar um sorriso, mas você também pode mudar a tua vida. Hoje, eu posso dizer que esses corredores são os corredores que eu mais amo de passar, porque aqui é que eu consigo realmente ser feliz. Hoje, quando eu caminho por esse corredor, eu não vejo só um corredor. Eu ouço gargalhadas, sorrisos, mas acima de tudo, caminhar por aqui hoje, para mim, é a realização de um sonho. E aqui eu descobri que os sonhos só são possíveis se tiver muito amor.
Saúde não é ausência de doença. Saúde é quando a essência transparece na existência. E o trabalho deles é isso, é permitir com que aquilo que a gente tem de melhor, mais autêntico dentro da gente, se manifeste, mesmo em momentos de muita dificuldade, como a doença e a morte. Eles conseguem extrapolar e perceber a pessoa, a família, o contexto. Eles conseguem olhar e perceber qual é a necessidade daquele grupo, seja uma criança, seja um adulto, e trazer a emoção positiva para um ambiente onde está adoentado, onde existe sofrimento, é extremamente positivo. Eu e o Bruno, a gente tinha uma amiga em comum e ela teve um diagnóstico de câncer. Ela tinha 17 anos. E nessa época a gente começou a visitar ela no hospital. E foi então que eu comecei a ter essa vontade de visitar as pessoas no hospital. E na época eu e o Bruno, a gente era noivo. E eu falei pra ele, vamos fazer isso? E ele falou, não vai dar, a gente vai casar, tem tanta coisa pra fazer. E aí, um ano depois, ela acabou falecendo. Quatro anos mais tarde, vendo vídeos no YouTube, eu achei um grupo de palhaços de Belo Horizonte. E hoje é apresentado por um grande amigo meu, Bruno Barroso, que foi a pessoa que me deu algumas direções sobre o trabalho. Eu vi aquele clipe e o nome da música era Ser Feliz, e esses palhaços participavam daquele clipe. Em 2008, ela veio de volta com a mesma ideia de fazer um trabalho dentro do hospital. Só que era um trabalho diferente, um trabalho de palhaço. E eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, está piorando. E novamente falei, não, eu não achava uma ideia interessante pra gente. Mas, como toda boa esposa, ela deu o seu jeitinho de me convencer. E depois de um tempo a gente acabou indo pro hospital mesmo. No primeiro contato que eu tive dentro do hospital, o impressionante foi a forma como isso foi se desenvolvendo. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo ali dentro, mas eu queria mesmo estar ajudando, até porque eu tinha me disponibilizado a isso. E quando eu consegui perceber, quando o sorriso vem no olhar da inocência de uma criança, eu consegui ver realmente o quanto valia a pena, o quanto a vida valia a pena, o quanto valia o tempo de um voluntário dentro de um hospital. Eu comecei a perceber a diferença que poderia fazer na vida de uma criança, mas também a diferença que poderia fazer na vida dos pais de uma criança, que estavam ali um pouco desenganados pelo filho que é terminal, ou então que estava pensando que, quem sabe, Deus não existe por estar passando por aquela situação. Nesse dia, com esse olhar, olhando para essa cena, eu olhei assim, puxa vida, eu tenho que crescer, eu tenho que olhar de uma forma diferente para as coisas. Eu tenho realmente que começar a perceber o pequeno, perceber as coisas simples, porque são nas coisas simples que a gente consegue perceber a maior beleza humana. Fica estourando a mão. Mas deve ser legal. Mas você tem que pra ela. Então o brincar, ele tem um... Nath, Búrcia, vai logo. Pergunta, Búrcia. Pergunta o que, Búrcia? Pergunto eu, então. Então vai logo. Eu sou você ou você? Vai logo, pergunta pras pessoas. Tá. Oi? Mas a gente já entrou, espada. Então volta e pergunta aqui de fora, vai. Verdade, espada. Você tá com o pé dentro. Não tô. Vai. Oi? Oi. Bota Oi? Oi. A gente pode entrar? Só um pouquinho. Você deixa? É só um pouquinho. É rapidinho, coisa rápida. Rapidinho, não, tipo, eu não gosto de entrar rapidinho. Eu gosto de entrar bastante. Porque assim, se a gente estivesse entrando, você... Não, tipo, a volta não é pra entrar, porque a pessoa tem que deixar primeiro, tipo... Mas eu tô explicando que se ela deixar a gente entrar, a gente vai estar dentro. Não pode entrar antes da pessoa deixar. Deixa eu terminar. Porque daí se eu estiver dentro, eu não vou estar fora. Porque daí eu tô fora, entendeu? É isso que eu tô falando, espada. Pergunta logo. Deixa.
Jura? Quem vai cantar comigo? Deixou, vai. Fala o ímpar. Para o ímpar você perde, feito? Não. Para eu perco o ímpar, você ganha. Feito, então vai. Sou tonga. Vai, 1, 2, 3 e 4. Ímpar não ganha. É. Vai logo, vai você primeiro. Eu que fui primeiro, mas foi eu que... Vai você primeiro. Eu fui primeiro. Olha só, muito legal, gostei muito de assistir. E fica aí, vai ficar o link aí no nosso canal. Vocês podem estar clicando e assistindo, terminando de assistir todo o documentário e o outro vídeo também sobre o trabalho dos Doutores Palhaços. E eu queria saber agora, se vocês têm alguma história que vocês possam contar de algo que aconteceu de repente com algum paciente, alguma coisa que marcou vocês, assim. Vocês devem ter muitas histórias, mas tem alguma ou algumas que... Cada visita é uma história, né? Cada visita. Cada visita é uma história. É interessante porque a gente também lê as histórias dos outros voluntários, né? Dos palhaços e palhaças que vão. Então, cada pessoa que vai elabora um relatório por visita para a gente ver o que eles estão, como eles estão vendo, né? E guardar, lógico, essas histórias. E essa é uma história que não foi eu que vivi, mas eu acho ela muito bonita de contar, porque às vezes o que acontece no hospital, e por isso que eu acho que o palhaço, não só o palhaço, mas a arte, ou alguém que não tá, que nem é daquele lugar, né? Porque um músico, ele não pertence ao hospital. Mas a diferença que faz tocar um instrumento musical no corredor de um hospital é muito incrível, né? E eu me lembro de um relato onde o médico, os dois palhaços estavam chegando perto ainda era no antigo hospital municipal, então às vezes tinham macas no corredor mesmo. E quando eles iam se aproximando do paciente, o paciente estava de barriga para cima, olhando para o teto, estático. E aí a equipe falou assim: olha, não adianta interagir porque não reage. E nós temos essa premissa, que a gente interage com todo mundo que se abre para essa conexão. Mas em específico, se a pessoa está em coma, a gente conversa com o paciente do mesmo jeito, brinca com o paciente do mesmo jeito, porque a medicina ainda não sabe falar pra gente se essa pessoa ouve ou não, né? E aí eles, não, tudo bem, mas a gente vai conversar do mesmo jeito. E aí foi uma bolha de sabão. Conversou e brincou, falou, a gente vai fazer uma bolha e tal. E soltou uma bolha de sabão. E essa bolha, e a gente cuida pra bolha não ir, e bateu uma brisa, a bolha veio vindo no rosto do paciente. E eles até meio que se desesperaram, assim, quando chegou perto do rosto, falaram, a gente vai ter que tirar, né? E o paciente reagiu e deu um sopro na bolha. Então, assim, são histórias muito legais, porque quem é que vai pensar em ir por esse lado, se não for alguém que tá ali pensando em subverter o espaço, É um né? ambiente que você nunca sabe o que esperar, né? Teve até uma outra história bem curtinha, que tava eu e um outro palhaço no hospital universitário, e aí chegou o médico e falou assim, ó, puxa, eu tava procurando vocês porque eu preciso de um favor de vocês. Eu falei assim, doutor, pode falar. Tem pessoa que era uma brincadeira, que ele ia fazer com a gente. Ele falou assim, olha, no quarto tal tem uma adolescente de 17 anos e ela é paciente terminal, ela já tá só no cuidado paliativo e ela sabe que ela tá deixando esse plano, só que ela tá muito triste, ela não tem mais, pra vocês terem uma ideia, ela não começa nem a ler livro mais, porque ela sabe que pode ser que ela não termine de ler o livro. Caramba. Então ela tá num estado muito, assim, psicológico muito complicado. E a gente foi até esse quarto. E foi engraçado que tanto eu quanto o meu parceiro, a gente pegou essa temática de livro mesmo, de história, da imaginação e tudo mais. E ela riu muito, ela brincou muito. E ela falou assim, olha, eu vou voltar a ler porque vocês falaram, vocês me trouxeram isso de volta. E o mais incrível é que essa paciente ganhou alta. Caramba! E não sabe como ela está hoje, mas algumas semanas depois eu perguntei pro médico responsável, ele falou que a melhora dela estava muito boa. Olha só. Isso é incrível, você pensar que às vezes você não sabe o que encontrar. Uma paciente extremamente deprimida, porque sabe que tá muito difícil a situação de saúde dela, e uma brincadeira, uma bobagem que o palhaço coloca ali
acaba trazendo um pouco mais de esperança para um paciente. Eu acho que é o momento, né? A gente não pode dizer o que aconteceu depois pelo tratamento, existe toda uma estrutura, né, com esse paciente. Mas o fato de, naquele momento, ter trazido um pouquinho de esperança, eu acho que esse é o nosso papel, sabe? E a alta, por mais que ela tenha entrado de volta para o hospital uma semana depois, mas ela sabe dela ter dado essa, sabe, ela Sim, trouxe sa- no ânimo algo a mais, né? E é muito interessante, assim, eu gosto muito de estudar sobre psicologia, sobre neurociência, ali, essa questão química do cérebro, o funcionamento, né? Então é muito interessante como determinadas coisas agem ali na psique, né? Então, seja oração, uma espiritualidade que a pessoa tem, independente da religião, ou a arte, né? Então, eu vejo muito que a arte, a música, enfim, ou determinadas independente da expressão artística, né? Pintura, teatro. Então, a arte e a espiritualidade, elas têm uma ação no cérebro muito interessante, né? E é o cérebro que comanda todo o restante do corpo. Então, Exato. E é legal sobre a espiritualidade, porque a gente não fala de nada sobrenatural, a gente não fala de nada religioso, religiosidade, não, a gente está falando sobre acreditar, sobre ter esperança, entender que a vida pode ser algo mais, né? Ou você acredita que, poxa, são duas pessoas que vieram aqui brincar, que saco, eu não tô bem, e que é justo a pessoa também ficar triste, né? A gente precisa desses momentos. Ou falar: "Poxa, eu estava precisando", e sabe que apareceu 2 pessoas aqui do nada e me fizeram sorrir, e conseguiram me fazer sorrir um pouco. Então, ou a gente acredita que, o mundo é acaso, ou a gente acredita que existe, as coisas vão se encaixando e que a gente, até com o nosso pensamento, vai, né, atraindo essas coisas, né? sim, sim, muito, muito legal. E agora, teria muitas coisas para falar, com certeza, do trabalho de vocês. É lindo, é incrível, eu acho formidável, assim. Eu sempre atuei como voluntária em diversas coisas e eu acho isso com certeza algo extremamente necessário, né, na nossa sociedade, esses trabalhos que são realizados por voluntários. Então, teria muitas mais perguntas a fazer a vocês, mas como o nosso tempo não é tão longo, eu quero também saber sobre os outros trabalhos que vocês fazem, porque eu sei que vocês também hoje já atuam profissionalmente, né, como atores, como produtores. Então, contem para nós aí um pouquinho como tem sido hoje a vivência de vocês, né, além desse trabalho que vocês realizam. O que mais que vocês têm feito? Então, bom, o Bruno também tem a mesma formação de ator, né? Na palhaçaria, a gente teve muitos mestres na palhaçaria que são referência, assim. Recentemente a gente teve com o Leris Columbaione, que ele vem da família da comédia dell'arte, ele é descendente, ele é da palhaçaria clássica, Que ele legal. veio da Itália. E assim, já era um mestre dos nossos mestres, então quanto mais a gente se aprofunda, né? E a gente entende que é sempre estudar. Então, nós também dirigimos, tem um espetáculo que a gente dirigiu, que estreou no Festival de Curitiba em 2023, né? Que é o Psilologia, que ele fala sobre a rede de apoio, que uma pessoa, ele descobre, ele tenta encontrar uma nova abordagem psicológica, e aí ele vai entendendo que a gente precisa estar conectado, mas isso com palhaçaria, com comédia, com humor. A gente dirigiu também recentemente o Olihô, né, que é um palhaço daqui, de Ponta Grossa também, que ainda, né, ainda tá em algum processo também. Em 2024 a gente deu um auxílio na curadoria do Fenata, né, trazendo essa palhaçaria pro Fenata, auxiliando, no caso, a curadoria principal, indicando alguns espetáculos também, conversando com alguns amigos palhaços para poderem estar apresentando aqui no Canata. Nós Também a gente faz coprodução e codireção junto com o Raul Figueiredo do projeto Santa Arte, que é um projeto incrível da Santa Casa, levando teatro para os pacientes da Santa Casa. No caso, é um curso de teatro para os pacientes e familiares. E a gente também faz a preparação de elenco desse projeto junto com o Raul Figueiredo e a co-direção do espetáculo junto com ele também, né? Uhum. A gente faz parte do elenco do Márcio Libar, do Grand Cirque do Messias Loyal, no Rio de Janeiro, então tem um cronograma anual que eles lançam.
interessante falar um pouquinho do Grand Cirque, Mickey, porque o Grand Cirque hoje acontece só no Rio de Janeiro, praticamente. Ah, sim, não vai para outros estados. Praticamente não. O ano passado teve uma edição em Ponta Grossa. Olha só. Então acontece no Rio, lá no Teatro do Anônimo, que é um teatro extremamente famoso nesse meio Na Fundição. Fundação Progresso. E aconteceu os do Rio e aqui em Ponta Grossa uma edição. Mas esgotou rapidamente, são poucas vagas, mas foi muito legal, assim, que teve aqui para Ponta Grossa também. Esse que é o. Perdão, desculpa, gente. Pode falar, né? Esse que é o imersivo. Ele é a partir de uma vivência de palhaçaria, ele cria o Grand Cirque e antigamente era direcionado para artistas profissionais. Então, assim, muitos artistas iam buscar alta performance. Ali a gente tem José Maier, Ela piou. Tony Garrido, Ele- hoje já tem Pedro Scooby, né, que também fez o recente agora, o último ganhador da Fazenda, o Sacha, ele também fez ano passado em julho, se não me engano, né? Até a gente, quando a gente participou do Grand Cirque, para fazer parte da comunidade, a gente tem que participar dele primeiro, né? Quando a gente participou, a gente também participou, né? A Juliana Baroni, que era atriz e ex-paquita da Xuxa, né? Então, assim, tem pessoas que buscam alta performance, mas ele é um espetáculo vivencial. E nós somos os dois palhaços, porque fala sobre a linguagem da palhaçaria e nós somos os dois palhaços que falam com o Messier, que é ele que conduz todo esse espetáculo, né? E aí as outras pessoas estão ali tendo essa vivência E imersiva. são os jogadores, né? São 12 jogadores, né? Como se fosse um reality show. É muito interessante. Olha que bacana. E fora isso, a gente trabalha muito no ambiente corporativo também, levando informação, só que de uma forma reflexiva e com humor. Então, assim, começaram a pedir, a gente teve essa demanda lá em 2014, 2015. Ah, vocês produzem coisa esse parte? Falei, poxa, mas a gente não é técnico de segurança. O que a gente pode falar sobre isso? E eu falei, olha, eu não posso falar sobre isso, mas eu posso falar sobre a experiência que eu tenho em desenvolvimento humano. Então, hoje eu tenho uma formação em tecnologia em ciência da felicidade e filosofia. Falei, então eu posso falar sobre isso daqui. A gente trabalha muito comunicação, então posso falar sobre saúde mental porque a gente é terapeuta comunitário integrativo. É uma metodologia de um psiquiatra, né? Muito legal. Hoje já é uma pós na UEPG, já tem uma pós desse curso na UEPG agora, recente, né? Terapia Comunitária integrativa. interessante. Para o trabalho que vocês realizam com Porque a certeza gente precisa entender, ter contato com o ser humano. E é legal, quando a pessoa fala arte, o que vocês fazem? A gente estuda muito o ser humano, estuda um leque de coisa, né? Para ter essa conexão genuína. Então, a gente trabalha bastante desenvolvendo quadros, palestras, né? Que a gente fala, não é uma palestra, é uma palestra porque é de palhaço, com performance artística. Eu acho que também aí quebra uma concepção, sabe? De, não, o teatro precisa acontecer dentro do teatro. Não, a arte ela pode acontecer em vários espaços, a arte pode acontecer na rua, pode acontecer no museu, pode acontecer numa empresa. E por que na empresa não? Nossa, uma obra de arte não deixa de ser uma obra de arte se está pendurada não no museu e sim dentro do americano. E eu acho que precisa disso, sabe? Tem pessoas ali dentro de uma empresa que não vão no teatro, não vão ter essa rotina não permite, né? E aí a gente levar isso com qualidade, com humor, uma reflexão que fale sobre a vida, mas que seja com humor, que a pessoa reflita o caminho dela, eu acho que é muito válido, né? Com certeza. E vocês têm conseguido, assim, vocês têm também participado de editais, esses editais que Profice, Rouanet, como que vocês têm conseguido manter hoje esses trabalhos que vocês realizam? Então, a gente não participou dos últimos editais que tiveram municipais. A organização Doutores Palhaços, ela trabalha com incentivo à cultura, no caso da Rouanet. Então, ele tem um PRONAC lá, um projeto plurianual, na verdade, um projeto anual que foi passado por último, certo? Então, a gente trabalha com lei de incentivo à cultura federal. Sim. Agora, estadual e municipal, a gente não tem trabalhado ultimamente. Até porque, como os Doutores Palhaços, ele está trabalhando com a federal, a gente não vê essa necessidade de estar colocando mais A federal já supre ali a necessidade da organização. E a gente também acho que a gente trabalha muito por contratação. Então, assim,
a gente é muito chamado para fazer, acho que essa é a nossa especialidade que a gente encontrou, né. A gente até tem o que trabalha com a gente, o Louro, ele é uma referência, ele é palhaço referência e ele é técnico de segurança do trabalho. Então ele monta os espetáculos dele e com arte e informação. Que bacana. E a gente encontrou esse outro viés de desenvolvimento humano, de falar sobre, até a saúde mental mesmo, né, Arte. pelo viés artístico. Então a gente consegue se manter dessa forma e aí produzir até os nossos espetáculos de forma mais independente, né. Uhum, entendi. Que bacana. Olha, é muito, muito legal o trabalho de vocês, né? Eu espero que vocês cresçam mais ainda, que venham cada vez mais voluntários, mais formações e é muito enriquecedor ter vocês aqui com a gente. Agradeço muito por vocês terem vindo, que vocês possam voltar mais vezes também para falar, contar mais esses processos que vocês têm realizado, dos trabalhos aí Brasil afora. E a gente convida também vocês aqui do Culturação, mas também vamos falar assim, o núcleo artístico da cidade, mas não só o núcleo artístico, mas toda a comunidade, para conhecer a nossa sede, né? A gente está com uma sede agora nova, a gente está aí arrumando muita coisa por lá. Hoje ainda tem lá 2 salas de treinamento, Que legal. né? A nossa intenção também é fazer uma sala de espetáculos dentro da nossa sede, mas isso não vai demorar um pouco. A gente deve abrir algumas oficinas abertas ao público, Nossa, isso é maravilhoso. então a gente Com A certeza. organização é ter mais um espaço cultural na cidade, né? Então, que seja o público seja muito bem-vindo para conhecer. A gente não tem estrutura ainda como espaço cultural para espetáculos, mas sim para treinamentos a gente já tem essa. sim, a gente super agradece essa abertura mesmo, porque quem tá dentro do hospital conhece o trabalho dos doutores palhaços. E aí, às vezes, a comunidade, mas o que que eles fazem? Como eles fazem? Por que eles treinam tanto? Por que é necessário todo um processo, né? Então, isso pra gente é muito importante, contar o nosso trabalho. E eu acho que Ponta Grossa também saber que tem um trabalho que é referência, né? Que já foram mais de 450 mil intervenções que a gente Nossa. fez desde que a gente existe, né? Gente, 450 mil é um número bem alto, hein? É um número bem alto. Existem há quantos anos como? 17 anos. Caramba. A gente fica nem maior. É uma vida. É uma vida aí. Gente, muito obrigada mesmo por terem vindo. Espero que vocês voltem mais vezes e com certeza para o próximo semestre aí a gente vai vir com uma nova roupagem de culturação. A gente pode fazer lá uma visita, no espaço de vocês para mostrar para as pessoas. São super bem-vindos. Um dia que a gente estiver em treinamento, em aula, vocês podem acompanhar a gente. Tá certo. Muito obrigada, gente. Obrigado a você.